já revela o segredo dele. Porque olha só que o salmista disse que enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos e outros em sei lá o quê, ele disse, meu segredo é um só, eu invoco o nome que é sobre todo o nome, eu invoco o nome que reúne todo o poder. Aí ele diz mais, assim, uns se curvam e caem, escolheram errado, mas nós que nos escoramos no nome de Deus, vão ter que nos suportar, porque nós nos levantamos e estamos de pé. Isso é lindo demais. E aí no 20 é convocação, mas lá no vizinho dele, no 21, já é salmo de celebração, o que indica que no 20 a vitória já está garantida. Você canta o 20, mas já preparando o culto em ação de graça, já marca a data, já compra tudo, porque no 20 tu está entrando na batalha, mas no 21 você já está cantando o hino da vida. Você acredita nisso? Deixa eu ver, quem acredita? Não, deixa eu provocar você essa noite aqui. Aleluia, eu não faço ideia quais batalhas você está enfiado, metido, entretido, mas eu posso lhe afirmar com toda a segurança da palavra, já está vaticinado no escritório do céu. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, o teu milagre já está preparado. Jesus, coisa linda demais. Só que Davi, ele é provocador nos seus poemas. Você viu que eu já estou me empolgando, né? Davi é provocador, é provocativo. E ele disse assim, enquanto eles estão confiando no que escolheram, seja carros, cavalos, não importa, ele está dizendo assim, a minha senha, o meu segredo está no nome. O segredo está no quê, irmãos? Isso é bonito demais. O meu segredo, disse ele, está no quê, irmãos? Fala mais forte, vai. Não, eu me empolguei, fala de novo. Não, para gravar de fato, no quê? E aí é claro que eu me perguntei qual é o nome que ele está colocando como a senha de sua vitória. Qual é o nome? Que nome é esse? E Davi foi fundo, Davi falou sério. Davi desceu para jogar a vera. O nome a que ele se refere é representado por um tetragrama, impronunciável segundo alguns estudiosos. Os rabinos dizem que esse nome é tão sagrado que a sua pronúncia foi guardada, reservada. Não se pronuncia a quatro ventos por acaso ou em qualquer circunstância. Mas Davi está dizendo que este nome é a essência do seu segredo. E eu descobri que, embora este nome, representado por Yod, Re, Vav, Re, seja impronunciável, seus significados continuaram mantidos. Por mais que a sua pronúncia seja desconhecida, os seus significados se mantêm. E é claro, eu fui procurar o que é que o nome de Deus significa, quais os significados que esse nome traz na sua essência, e eu queria compartilhar com você alguns deles. Primeiro, eu descobri que o nome de Deus, hoje transliterado para o nosso idioma como Jeová, Iavé, Yehová, depende da tradução, com os maçoréticos, né? Da palavra Adonai, por mais que a gente mencione transliterado, qual é o significado de Jeová? Vamos chamá-lo como bem conhecemos assim. Eu descobri que o nome de Deus, em primeiro lugar, Jeová, significa na sua essência, aquele que sempre foi. Isso é forte demais, irmãos. Jeová significa na sua essência, aquele que sempre foi. Isso é tão forte e interessante que no dia que Deus comissionou Moisés, e quando Deus comissiona alguém, é sempre para um desafio, ele chama Moisés num bate-papo ali na sarça, enquanto ela pegava fogo, e Deus disse assim, desce e vai, e diz que eu vim e mandei você para libertar meu povo. Aí Moisés, numa ousadia típica de quem tem intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus é exatamente assim, não é? Quem fica de longe é porque não conhece, quem fica cheio de dedo é porque não tem intimidade. Filho já chega diante do Pai na liberdade e na ousadia, aleluia. Igual você que já chegou na casa, dobrou o joelho, levantou, já está dando glória, já disse aleluia, já vi que gente já levantou a mão. Que é isso? Isso é filho, tem intimidade. Aí Moisés disse assim, eu vou no nome de quem? Aí Deus, na nossa tradição, né, diz o eu sou, só que a tradução mais correta, se vocês conhecem, é Rie, Axé, Rie, eu sou o que sou e serei o que você precisar que eu seja.
Você compreende isso? Eu sou o que sou, mas serei o que você precisar que eu seja. Meu Deus do céu, aí não tem como negar. Qual é o significado de Jeová? O primeiro dele, aquele que sempre foi. Qual é o significado, irmãos? Quase que eu fiquei com ciúme, vocês falaram mais bonito do que eu. Repete de novo, aquele que sempre foi. Agora, se Jeová significa aquele que sempre foi, eu me fiz a segunda grande pergunta, ou como eu me senti inteligente ao fazê-la. Se Jeová é aquele que sempre foi, a pergunta que vem de imediato é: o que é que Jeová sempre foi? Se ele é aquele que sempre foi, eu quero conhecê-lo de perto. Você quer conhecê-lo de perto? Quem quer conhecê-lo mais de perto? Não, não mais de perto. Não, eu vou provocar. Mais perto ainda. Quem é que quer mais intimidade com ele? Se ele é aquele que sempre foi, o que é que Jeová sempre foi? Só teve um jeito para encontrar a resposta para essa pergunta. Só dá para descobrir sobre Deus na Bíblia, olhando a biografia de quem já andou com ele. Quando eu olho a biografia de quem já andou com Deus, eu descubro o que é que Jeová sempre foi. E a grande descoberta que eu quero compartilhar com você é que se há algo que Jeová, o Senhor, o nosso eterno Deus, sempre foi, segura aí e anota, ele sempre foi generoso. O que é que o Senhor Deus sempre foi? Generoso. Basta olharmos a biografia de quem já andou com Deus e lá está a prova do que é que ele sempre foi. Generoso. Deus sempre foi generoso, o pastor, sim, senhor. Olha só para a história de quem andou com ele. Por exemplo, Abraão. Como é que Abraão começa? Abraão começa a sua história biográfica como um peregrino e solitário. Mas Deus realmente é generoso. E pela generosidade de Deus, como é que Abraão termina seus dias? Como pai da fé e amigo de Deus. Aí eu olho a história de outro, não, Abraão já passou, é muito sério, Abraão era Abraão, né? Vamos ver outro. Aí eu olho a história de Jacó, como é que Jacó começa, irmão? Como trapaceiro e fugitivo, corre, senão Esaú te pega. Só que quem olhava dizia, Jacó, coitado, esse nem dura muito tempo, está fugindo, está perseguido, enganou o irmão, coitado. Mas quem disse isso não sabia, é que Jeová sempre foi, o quê? Generoso. E pela generosidade de Deus, sabe como é que Jacó termina a história dele? Como Israel e príncipe de Deus. Eu olhei para a história de José. José, filho de Jacó, como é que José começa? José começa como um sonhador, desprezado pelos seus irmãos. Já viu quem escuta o sonhador nunca leva muita fé nele? Você conta seus sonhos e aqui vai um segredo, não sai contando seus sonhos por aí, não. Pelo amor de Deus, só comunga com quem tem a mesma visão que você, senão você vai criar problema. E lá era José, como é que José começa? Sonhador, pastor Érico, desprezado, os irmãos quicando, porque o menino sonhava bonito, tinha promessa, túnica linda. O que é que eles fizeram? Toque ele na cisterna, da cisterna vende para Ismaelita, e de Ismaelita vai parar lá no Egito. Coitado, desprezado, esquecido, vendido. O que eles não sabiam, e eu vou dizer de novo, é que Jeová sempre foi. O que é que ele sempre foi mesmo? O que é que ele sempre foi? E pela generosidade de Deus. Sabe como é que José termina a sua história? Como governador, na cadeira de Faraó, anel no dedo e ainda salvando da morte toda a sua família. Aleluia! Meu Deus, parece que isso é padrão, e é mesmo. Eu olhei para a história de outro homem. Quem, irmão? Davi. Conhece Davi, irmão? Davizinho. Como é que Davi começa? Ruivo, desprezado. Quem é ele? Nem chama para o jantar, não. Não chama, não. Deixa lá. Eis, Davi não tem direito nem de se sentar à mesa. Coitado, o que eles não sabiam. E eu repito, é que Jeová, o Deus eterno grande, o que está aqui, está ou não está, irmão? Ele sempre foi. O que é que ele sempre foi, pastor? Eu não vou cansar de repetir, se algo que ele sempre foi é generoso. Aí olhavam para Davi, coitado, Davi não sai disso, vai para trás das malhadas, fica aí, tu está esquecido, tem jantar com o profeta? Não, tu não recebe convite, tu não se senta à mesa, coitado.
Você não sabe que lá em cima, quem escolheu Davi, quem cuida da gente, ele sempre foi generoso, e pela generosidade de Deus, para a decepção de quem estava à volta, sabe como é que Davi termina a sua história? Sentado no trono, reinando no palácio, porque Deus é generoso, aleluia! Não vá muito longe não, eu vou olhar para mim, para a tua história. E se a gente fizesse um levantamento de história pregressas aqui, tem gente que se contasse o testemunho de onde veio, onde estava, o que era e como estava vivendo, e arranca a lágrima dos nossos olhos, fala a verdade. Quanta gente não deve ter olhado e disse, coitado, dá para nada. Não vale um vintém furado, está perdido. O que eles não sabiam é que lá em cima, olhando para cá, é ele, quem? Jeová, o que sempre foi, o quê? Generoso. E pela generosidade de Deus, eu olho esta noite, eu não estou vendo nenhum derrotado. Eu olho esta noite, eu não estou vendo ninguém largado à sorte. Eu estou vendo campeões de Deus. Eu estou vendo vitoriosas do Senhor. Eu estou vendo alguém que está vivendo pela generosidade de Deus. Deus é generoso. E se você acredita nisso, deixa eu ver se é verdade. Aqui, lá atrás, de um lado, cadê? Só quem acredita na generosidade de Deus. Levanta a mãozinha assim, levanta. Balança que é para o céu te ver e glorifica o nome dEle, que Ele sempre foi generoso. Aleluia! Eita! Jeová sempre foi. Acho que eu vou abrir uma água dessa aqui, pastor. Posso? O senhor não me ajuda aqui não, que estou me enrolado aqui? Eu estou igual um polvo cheio de... Me ajuda aqui, pastor. Pessoal do louvor, aqui. Pastor Érico que pegou aquela água de vocês. Fui eu não, hein? Eu falei, pastor, eu estou com sede. Ele veio cá, pegou do louvor. Eu falei, Jesus amado. Estou brincando com vocês. Viu? Então não era eu, né? Aqui. O senhor sabe que Jeová sempre foi? O que é? Generoso. Meu Deus, só tem uma voz dessa, irmãos. Meu Jesus amado. Jeová sempre foi generoso. E o que é a palavra generoso no original? Nadiv. Nadiv no hebraico é bastante interessante porque Deus não é generoso por obrigação nem por cálculo. Ele é generoso por natureza. Quando falo de generosidade da parte de Deus, fala que Ele se inclina para os necessitados. Meu irmão, Deus se inclina. Tem gente que lê o Salmo 40 com dó na alma, já viu? E às vezes machuca o mesmo. Você diz assim, esperei com paciência no Senhor. Já leu esse Salmo, irmão? Se você estiver na prova, ler esse Salmo dói mais um cadinho. Porque já começa com esperei. E esperar mexe com a ansiedade do ser humano, já é uma coisa louca. E ele começa, esperei. Mas não satisfeito, ele enfatiza mais. Eu esperei e esperei sabia que ia demorar. Ele sabia que não era do jeito dele, no formato dele, no tempo dele, porque a gente tem um péssimo hábito de achar que Deus é o garçom do barzinho, da lanchonete da esquina. A gente acha que vai gritar, Deus correr e atender do jeito que a gente quer. Cuidado, Ele é generoso, mas é Senhor. Só que o interessante é que Davi mas Davi era o cara fora da curva. Davi, além do Salmo 20, no 40, quando ele diz, esperei com paciência, ele esperou porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Deus sempre foi generoso, Deus sempre foi. Aí ele disse, esperei com paciência, e o Senhor ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. Davi sabia. Eu não arredo o pé daqui, porque Deus tem poder e Ele faz. Na hora que Ele decidir, vai mexer na generosidade dEle. Ele vai levantar do trono e Ele não vai ficar olhando austero lá de cima, porque tem gente que olha para Deus, parece que está a quilômetros de Deus. Parece que Deus está com a chibata na mão doido para pegar um pecador e dar-lhe umas 3 lambadas. Porque nos ensinaram assim. Trovejava quando o menino que dizia, Deus está zangado. Aí a gente cresce assim, só que Davi
Davi sabe que Deus não é assim. Davi olha assim, ele vai se levantar, mas não vai ficar austero. Por quê? Porque ele sempre foi, o quê, Davi? Generoso. E na hora certa, lá vem ele, a generosidade dele em ação. Ele vai se inclinar, inclinou-se para mim, o ouvido foi direcionado, e o ouvido de Deus é bom. Ele pega até aquele gemido mais sutil, ele decodifica até a linguagem mais difícil, que é a linguagem da lágrima. Ele decodifica, e quando chega lá, ele se inclina, e Davi disse, ouviu o meu clamor. Tem gente que anda clamando a Deus que é generoso aqui. Cadê você? A qualquer hora Ele levantará do trono, vai se inclinar, vai ter resposta chegando aí. Meu Deus do céu, que coisa linda, Jesus. Davi era um camarada muito inteligente. Eita, Jesus. Rapaz, eu não perguntei quanto tempo eu tenho. Pastor, até que horas? O senhor quer arrancar o couro do pregador mesmo, né? Sim, senhor, pastor. Manda quem pode, irmão. Obedece quem tem juízo, hein? Escute. Ele sempre foi. O que, irmão? O quê? Não, você consegue fazer melhor. Ele sempre foi o quê, irmãos? Exatamente. E quando eu olho essa generosidade de Deus, em todos os casos biográficos que eu citei para você, tem lições que sobram. Por exemplo, quando Abraão sai de peregrino solitário para amigo de Deus e pai na fé, eu aprendo ali, ele me mostra, nessa generosidade de Deus, que Deus não apenas nos acompanha, Ele nos transforma no meio da jornada. Isso é generosidade. Você começa como alguém que não tem nenhuma possibilidade ou quase nada de chegar a lugar nenhum. Irmão, na contramão da possibilidade. Esses dias eu estava dando aula na escola bíblica para os jovens lá e contando um pouquinho da minha história. Não, acho que essa eu contei na geral, na igreja, né? Eu estava ousado mesmo nesse dia. E eu comecei contando onde é que eu nasci, num bairro chique. Eu nasci num bairro muito nobre, faz fronteira com a Barra, Guaxindiba. Só pratiquei esporte de elite, caça ao rã no escumeiro, nado livre no rio e na lagoa. Caça ao pássaro com estilingue, só coisa de elite, sabe? Difícil, eu sei, nem todo mundo viveu esse nível de elite. Meu Deus, lá estava o menino, sem padrinhos, sem ninguém grande por trás, mas cheio de sonho. Ei, sonho! E quem olhava dizia, coitado desse rapaz que anda com o pé na lama pescando rã, vai para lugar nenhum. Mas o sonho estava no peito. E dentre as muitas vezes, vou citar uma em que eu me orgulhei pensando comigo mesmo, quando dentro de um avião, atendendo um convite para fora do país, alguém ligando dizia assim, nós queremos te ouvir. Eu falei, me ouvir? Tem gente doida mesmo. Eu falei, rapaz, e lá estava eu, voando, fora dos continentes. Por quê? Bons olhos até podem ser bonitos, eu sei, mas não são. É porque ele sempre foi generoso. Eu não preciso conhecer a sua biografia para afirmar o que eu vou afirmar agora, com o pé firme no chão e a consciência tranquila. Eu não sei quais promessas sombrearam sua vida, nem as dificuldades que tentaram te amedrontar e te trouxeram até aqui. Mas eu posso lhe dizer com todas as letras, sem faltar nenhum fonema, ele sempre foi generoso. E se ele prometeu que vai fazer na tua história, pode estar tudo pelo avesso, pode estar tudo fora do lugar, mas é no meio da jornada que ele vai começando a transformar, reagrupar, reajustar, e quem torceu para o teu insucesso vai ser convidado para o teu culto em ação de graça. Você vai celebrar, você vai cantar por uma única razão. Qual? Porque ele sempre foi o que? Generoso. Aleluia! Deixa eu ganhar tempo aqui, irmãos.
Já que eu te falei que ele sempre foi generoso, eu fiz outra descoberta na palavra. Eu descobri que existem 4 classes de pessoas. Eu disse 4 classes que sempre alcançam a generosidade de Deus. 4 classes. Quais são elas, pastor? A primeira classe que eu descobri que sempre alcança a generosidade de Deus. E quando eu descobri isso aqui, eu fiquei interessado. Se eu quero a generosidade, quem não quer? Se eu quero mais um pouquinho, né? Generosidade de Deus. Tem alguém aqui que queira da generosidade de Deus? Deixa eu ver. Eu vim para te provocar, meu irmão. Você pode reclamar com o pastor, mas eu vim para te provocar. Vou tirar você da zona de conforto. Escorção, eu descobri que sempre alcançam generosidade de quem? Os intercessores como Jó. Rapaz, eu comecei a ler o livro de Jó, desceu a primeira lágrima quente e teimosa do lado esquerdo, não demorou muito, desceu do lado direito, eita, livro dolorido. Num entreveio do céu, lá está Jó no meio da história, e de repente ele que tinha tudo, estava numa situação tranquila, está com tudo completamente de cabeça para baixo. Não bastasse isso, me aparecem 4 amigos, amigo da onça, e começa a querer explicar o que Jó está vivendo. Aliás, o ser humano é uma graça. O ser humano não consegue explicar suas próprias picuinhas pessoais, mas na vida dos outros, meu Deus, ele vira um Augusto Cury da celebridade. Ele acha explicação para a vida de todo mundo, e lá veio o primeiro. E a primeira explicação que vem, porque na vida dos outros é fácil, né? Olhou para Jó e disse assim, Jó, primeiro disse assim, isso é só a ponta do dedo de Deus, hein? Quando o resto da mão descer, infeliz. Perdão, pastor. O outro vem e disse, Jó, isso aí é pecado. Achar pecado na vida dos outros é moleza demais. Pecado, Jó. Você pecou e Deus vai apertar mesmo, hein? Como desce esse aperto na tua vida. O tempo passa e nada melhor do que um dia após o outro. Não diz isso comigo? Nada melhor do que um dia após o outro. Irmão, o mundo dá voltas. O mundo vai dando voltas. Os dias se passam. Estava ruim para Jó, eu sei que estava. Mas num belo dia, Deus lá de cima decide trabalhar e agir de forma diferenciada. E quando Deus decide trabalhar, eita, que Ele é bom nisso. De repente, Jó está em casa. Quem é que vem bater na porta de Jó? Lembra dos 4? Lá vem eles. E eu imagino, conjecturo, analiso, a Bíblia não diz, eu estou imaginando a conversa dos 4 a caminho da porta de Jó. Eu imaginando, né? Cabeça de pregador é um negócio sério. Um devia bater no ombro de outro e dizer assim, aqui, quando chega lá, bate na porta você. Outro rapaz, eu falei demais mal desse homem. Faz isso não. Pede para fulano bater, eu não tenho coragem não. O outro, bate você. O outro, não, bate você. Alguém tinha que bater. Vão ter que bater lá. E aí chega lá, decide, não decide, alguém bate na porta. E lá vem Jó atender. Quem é que vem atender Jó? Quando Jó abre a porta, quem é que está lá? Meu Deus. E aí eles viram para Jó, num momento icônico, e para ficar para a história, disse assim, Jó, ora por nós. Jó o quê? Acho que eu não ouvi direito, não. Se ore por nós. Não, meus vizinhos também não ouviram, não. Fala mais alto um bocadinho, só para guardar em memória. Se ore por nós. Irmão, eu confesso que naquela hora, eu humanamente pensando, eita, que estava bom, era para Jó bater com a porta, dizer assim, vai cada um caçar seu canto, porque na hora de arrancar meu couro, vocês arrancaram. Só que se Jó pensou nisso, não deu nem tempo de contabilizar o resto do pensamento, porque lá de cima falou Deus, e Deus fala. Fala ou não fala? Está pronto para continuar ouvindo a voz de Deus? Aí Deus diz para Jó, intercede. Diz, como é que é? Deus, irmão, Deus tem uns negócios de vez em quando que deixa a gente encabulado. Deus tem umas propostas de vez em quando que a gente não entende. E Deus disse, intercede. Eu já estou na posição de jovem, mas Senhor, esse monte de tralha, Jesus. Ora! E diz a Bíblia que enquanto Jó estava intercedendo,
Deus lhe restituiu. E não foi na medida, não, foi em dobro. É agora que eu tomo posse dessa palavra e profetizo de olhos abertos. Eu não sei quem te criticou, falou mal, acreditou que você ia cair, declinar, porque para empurrar no abismo tem de monte, estender a mão são poucos, mas se bater na tua porta, não tem aquela história de que vai morrer não, vai continuar vivo. Para quê? É para você interceder, contar teu testemunho, ele se converter e vir dar glória ao Deus generoso junto com você. Você vai interceder e vai alcançar a generosidade de Deus. Acredita nisso, irmão? Eu descobri a segunda classe que sempre alcança a generosidade de Deus. São quem, pastor? Os não gananciosos como Salomão. Eu nunca vi conversa tão tremenda como a de Deus com Salomão naquele sonho. Salomão, meu filho, cheque em branco, pede o que você quiser. Já pensou o que é isso, irmão? É o Todo-Poderoso, é o generoso, nosso Deus. Salomão, pede o que você quiser. Deus pegou e disse assim, está assinado. Eterno, toma, está em branco, o que você quer? Eita! A irmã chega a estar sorrindo ali, viajou uns 4 continentes só com esse pensamento agora. Ó. Ela disse, meu Deus, se eu pego esse cheque em branco, se Deus me entrega. Eita, que essa noite está boa para um cheque descer do céu em branco, para você escolher o teu milagre e receber. Acredita nisso? Aí Salomão pensa, analisa, deve ter coçado a cabeça e disse, já sei. Eita, cabra bom, esse eu quero sabedoria. Deus olhou do céu e disse, porque tu não foste ganancioso e pediu sabedoria, eu vou te dar, tome-lhe sabedoria, mas tem mais, vou te dar riqueza, vou te dar nome, vou te dar projeção. Quem tem um coração limpo dessas mazelas, vai viver o melhor do Deus que é generoso, eu tenho certeza disso. Porque o problema do ganancioso, irmão, é que ele não mede meios ou obstáculos para chegar onde quer. Ele empurra quem está no caminho para cair no abismo, ele ocupar o lugar. O ganancioso é terrível. O ganancioso fala mal, que é para ver se queima o colega, e ele assume a posição de bom moço. Ganancioso não é confiável. É por isso que Deus não trabalharia se fosse assim com Salomão. Mas quando Salomão mostrou o coração limpo, igual o teu está aí, sem ganância, Senhor, estou aqui, porque é preciso. Aí Deus olhou e disse assim, já posso investir nesse aí, já dá para eu aplicar bem meu poder, minha graça e minha bondade. E esta noite o banco do céu já está aberto, o cheque celeste já está sendo assinado, por fé eu creio nisso. E você veio buscar de Deus alguma coisa, veio buscar. Então levanta a mão assim por fé, toma posse, porque para aqueles que estão com o coração lavado no sangue do Cordeiro, o Deus que é generoso já tem milagre para mandar do céu. Já tem milagre para mandar do céu. Meu Deus do céu, aleluia. Irmãos, eu vou pular alguns aqui, vai. Tem os corajosos, tem. Alcançam sempre generosidade, tem. Tem os determinados como a mulher do fluxo de sangue, meu Deus do céu. Não, mas eu vou para esse último aqui logo, pronto. Os dependentes de Deus, como a viúva do vaso de azeite, sempre alcançam a generosidade de Deus. O que é isso, pastor? O que é isso? É que aquela viúva, ela tinha tudo para se isolar. Ela estava com a vida no fio da navalha. E agora, moça, vão levar seus filhos. E agora, moça, o que é que a senhora vai fazer? A história rabínica diz que ela só está neste quadro porque seu esposo gastou tudo o que tinha sustentando os profetas escondidos em cavernas. Ela tinha tudo para se revoltar. Meu marido era bom, sustentou o profeta, ajudou os crentes, e está assim, e agora ainda quer levar meus filhos. Ela tinha tudo para desigrejar de cara e dizer, não quero mais nada, mas ela me ensina um negócio sério demais. Ela se manteve dependente de Deus.
ela corre no endereço certo. Foi aonde, irmã? Foi no Instagram da época botar minha queixa. Foi não. Já sei, foi no Facebook denunciar a igreja local, porque você estava... Foi não. Foi aonde? Ela foi na presença do profeta. Quer falar com alguém, fala com quem tem o que te dar. Anda com quem tem coisa boa para te oferecer, pelo amor de Deus. Lava ela no pé do profeta, o profeta olha e pergunta: minha filha, vou te dar um princípio para você não esquecer, porque Deus sempre foi, o que é mesmo? O que é que ele sempre foi? Aí o profeta olha para ela e diz assim: o que é que você tem em casa? Por quê, pastor? Porque o que Deus vai usar para você viver a generosidade dele, já está na sua vida. Ele não vai precisar vir de exportação, importação da Via Láctea, já está depositado aí. Às vezes o que acontece é que a gente só não enxergou, e isso é comum demais. É não, pastor? É sim. Agar foi posta para fora junto com Ismael, estava achando que ia morrer. Ela disse: fica aqui e eu vou para lá, eu não quero nem ver. O anjo desceu e disse para ela só o seguinte: escuta, minha filha, só conta a tua história. Ah, é isso aí? Dá uma olhadinha para cá. O que tem ali? Não é que tem ali um poço? Já está pronto, já está preparado, você só estava com a visão um pouco turva. Ela vai no profeta: profeta, meu problema é irreversível. Se é não, diga-me o que é que você tem em casa, qual a diferença que isso vai fazer, profeta? Vai fazer, porque Deus sempre foi, moça, aleluia. Foi o que, profeta? Se é algo que Deus sempre foi, é generoso, tu quer viver? Então escute, dependa de Deus acima de tudo. Vai para casa e me diz o que é que você tem. Só tem um pouquinho de azeite. Então eu vou te dar o segundo desafio. Tem o quê? Um pouquinho de azeite. Se eu poderia dizer para você entrar no quarto e, se Deus quisesse, brotava até vaso lá, porque para Deus isso é moleza. Se Deus quisesse, Deus fazia assim, pastor, e os vasos apareciam, produzido na fábrica angelical. Crê nisso? Só que ele olha para ela e diz o seguinte: vai nos teus vizinhos, porque tua história ainda vai virar testemunho de bênção para quem está à tua volta. E começa a pegar vasos emprestados. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Vai nos teus vizinhos, pega vasos emprestados, e não poucos, pede e traz para dentro. Aí sim, pediu, pedi. Tu não vai ficar na porta do vizinho contando o que tu vai fazer. Tu pediu o vaso emprestado? Pediu. Controla a boca, controla a ansiedade, controla aquela vontade de contar tudo da tua vida. Porque quando você conta a tua vida para alguém, você está dando o direito dela se meter na tua vida. Então para de convidar quem não convém a participar da tua história. Pegou o vaso, filha? Peguei. Faça o quê? Entra para o teu quarto e fecha. Porque Deus vai trabalhar, mas agora, depois que você já mostrou comunhão, aliança, empatia, já pegou, trouxe, está tudo aí, está tudo aí. Você não é carreira solo, andar junto. Alguém já disse que sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Aleluia! Você vai precisar de alguém em algum momento da história. Pegou, peguei. Coloque e fecha a porta. Agora é você e Deus, porque você vai conhecer hoje que Ele é o Deus Todo-Poderoso que sempre foi. Cadê os músicos? Posso dar trabalho aos músicos? Cadê os músicos? Músico? Eu não canto não, hein, pelo amor de Deus. Quem canta, vem para cá, por favor. Porque se eu cantar,